Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui uma nova série dentro do canal Fronteira do Infinito. A série tem o nome de Falando de Umbanda. Falando de Umbanda, ele traz uma série de conceitos aqui históricos, talvez até para desmistificar um pouco o conceito, a religião, a palavra e tudo que cerca a palavra Umbanda. E é por essa razão que nós teremos um formato aqui que, historicamente, até os dias de hoje, serão tratados vários temas aqui, principalmente a partir de publicações específicas para o nosso tema Umbanda. E entra aqui o Rogério, que vai conversar conosco aqui. É um bate-papo apresentando alguns conceitos, apresentando alguns temas históricos aqui e apresentando algumas publicações. Sempre é bom termos as publicações para que possamos contextualizar e ter um bate-papo agradável. Não é isso, Rogério? É isso mesmo, Reinaldo. Saravá a todos, salve todos os irmãos e irmãs. Salve. Que nessa série de vídeos que vamos fazer, falando de Umbanda, nós possamos abarcar, assim, muito sobre a nossa religião e quem não é da religião tem interesse em conhecê-la, e nós possamos trazer de uma forma tranquila, bem livre, informal, sem querer atingir ninguém que tem outros tipos de entendimento. Porque a Umbanda ela é plural, a Umbanda é muito grande, ela representa milhares de pessoas e milhares de consciências. E dentro disso, milhares de casas praticando seus ritos, né? Então, nós não estamos querendo doutrinar ninguém, unificar nada, essas coisas que sempre tem aí comentários sobre isso. A gente não tem esse interesse. Nosso interesse é causar uma boa discussão, uma boa chegar em consensos, mostrar semelhanças, como sempre, né? Falar em semelhanças e nunca em diferenças, quem é melhor, quem é pior, quem está certo, quem está errado, o que devia, o que não devia, né? Desde que seja honesto, desde que seja buscando a verdade, né? Então vamos lá. Posso ter o seu agô, né, Ah, Reinaldo? Posso? total. Quem sou eu? Imagina. Então, nós estamos aqui. Nossa série vai ser. Estamos numa série que, que vamos bater um papo. São vídeos curtos. Mais para frente, depois o pessoal pode colocar perguntas. A gente tem que ver aí um e-mail para o pessoal mandar, alguns canais para a gente poder receber alguma pergunta se tiver. E é isso Então, mesmo, Rogério. Aproveitando, sim, a gente vai colocar todas essas instruções junto com o vídeo também, tá? Então, canais de comunicação, é o que você falou muito importante, né? As dúvidas que vão surgir e que vão alimentar, inclusive, as próximas edições de vídeos aqui. Mas e-mail e tudo mais nós colocaremos à disposição, muito bem lembrado. maravilha. Então, eu escolhi o livro, fazer um comentário em cima do livro Segredos da Magia de Umbanda. Está aparecendo? Segredos da Magia de Umbanda e Quimbanda, do autor W. da Mata Silva. Esse livro é bem antiguinho, tá? Bem velhinho, uma edição antiga, né? Terceira edição. Então, aqui eu tirei alguns conceitos para a gente começar a nossa série. Então, vamos lá. Umbanda é uma poderosa corrente espiritual, mantida do astral para a massa humana, afim aos terreiros, às tendas e cabanas. Mantida, é claro, pelos espíritos que denominamos de caboclos, pretos velhos e crianças. Essa corrente astral de Umbanda é uma das mais fortes integrantes do governo oculto do mundo. E por isso lhe foi confiada uma grande missão no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Essa missão foi a de ajudar e guiar uma coletividade mais pobre, mais humilde, mais necessitada, quer no aspecto humano propriamente dito, quer no da doutrina das leis do Pai Eterno. Essa coletividade foi denominada como a dos adeptos dos cultos afro-brasileiros. E ainda aqui ele comenta que já também ela começou com esse intuito, mas que ela já superou, né? Isso já era antigo e agora muito mais, que já tinha superado também as massas pobres, de pessoas humildes no sentido de pobreza, né? Não de humildade no sentido espiritual, vamos falar assim,
Então, eu já tinha alcançado pessoas de doutores, mestres, acadêmicos, né, pessoas ricas, pessoas de todas as pessoas da sociedade. Então, a Umbanda hoje não está fechada só em uma bolha, como se diz hoje. A Umbanda abarca todos os tipos de pessoa, e mesmo alguns, que não são poucos, que são de outras religiões, professam outras religiões, mas em seu armarinho, na sua estante está lá o livrinho falando de Umbanda, estudando sobre o assunto, quando não vai em algum terreiro longe de casa para ninguém ver, para tomar um passe com um caboclo, com um preto velho, né, para tirar as inhacas, como a gente fala, né? Então, você vê como é interessante esse início, esse texto que já dá muito o que dizer, né? Então, ela é uma corrente espiritual, é uma religião, em todos os sentidos. No sentido de ligação da pessoa com o sagrado, né? Ela não é apenas um movimento, ela está no movimento, mas ela não é só isso. Ela vem de uma corrente espiritual, vem das correntes divinas para a Terra, foi um movimento pensado, tem um motivo de existir, não foi nós que resolvemos fazer a Umbanda, não é assim esse processo. Muitas pessoas querem trazer para o homem o motivo das religiões existirem. Nós damos, talvez, um formato para elas, mas elas vêm de cima para baixo. A religião não é de baixo para cima, é de cima para baixo, né? A prática, nós praticamos, é uma forma de praticar para que a gente se ligue ao espiritual, ao sagrado, né? Então, ela é mantida, você vê que aqui ele fala que a corrente astral de Umbanda é uma das mais fortes integrantes do governo oculto do mundo, que seria o nosso planeta. Ele tem espíritos que o regem, né? Tem os regentes da evolução do nosso planeta. Então, e dentro desse governo oculto, estão seres patriarcas do passado, né? Esses velhos patriarcas que tivemos na Terra, vamos dar exemplos aí, sem querer falar esse, aquele não, aquele sim, não importa, mas vamos falar, Moisés, vamos falar Buda, Rama, né? Seres de altíssima envergadura espiritual, que estão lá conversando e tomando decisões sobre a evolução de nós que estamos aqui, né, como alunos dessa escola. Eles são os diretores dessa escola e nós somos os alunos. E eles escolhem a didática, e você como professor aí, Reinaldo, já, né, eles escolhem a didática para poder melhor seguir a evolução do planeta. E a Umbanda faz parte desse governo oculto, né? As pessoas ficam achando que a Umbanda é uma religião de espíritos atrasados, e eles estão muito enganados. A religião é uma religião, a religião umbandista é uma religião, sim, que tem lugar para todos os espíritos, mas como se falou no início dela, quando ela teve o início oficial, né, em 1908, que é o início oficial que a gente fala, né? Ela já existia em práticas em algumas casas de uma forma não oficial. Inclusive, esse motivo suscita muitas discussões por aí, mas isso a gente pode falar posteriormente. Mas que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse, né, que a Umbanda era para todos os espíritos, aqueles que ensinavam e aqueles que aprendiam. E mesmo aqueles que não eram de alta envergadura, também, com certeza, teriam que ensinar, e aqueles que são de alta envergadura não também teriam que aprender. Então, já começa a lição da espiritualidade aí, mostrando o que é Umbanda, né? Ninguém é tão alto espiritualmente que não tenha nada para aprender, e ninguém é tão pobre espiritualmente que não tenha nada a ensinar. Então, por isso que a Umbanda se tornou um lugar onde todos os espíritos poderiam se manifestar e estar naquele ambiente, né? Porque no seu mito de fundação, como o pessoal chama, fala que os espíritos que se apresentavam com características de índios, de pretos velhos, não eram aceitos,
né, no kardecismo, no espiritismo. E aí, o que aconteceu que os espíritos falavam, já que aqui nós não somos aceitos, nós vamos fazer começar um trabalho onde todos os espíritos serão aceitos. Então, a Umbanda tem esse processo de aceitação de todas as pessoas, de todos os espíritos, mas sob a égide do Cristo Jesus. Algumas pessoas tentam falar que Umbanda é só africana. Não, a Umbanda faz parte de cultos afro-brasileiros. Então, ela tem influências de africanas? Sim. A gente fala em orixá, né? A palavra orixá, a gente fala Exu, são palavras africanas, são palavras de Yorubá, né? São palavras de Yorubá. Então, do bom, do Yorubá mesmo falando e seguindo. Uma questão, Pai Rogério, uma coisa interessante, né? Você falou que a Umbanda reconhece, eu diria até, não sei se essa é a forma correta de dizer, mas segue a Jesus, né? É uma religião cristã. O que você deve, que muita gente fala, olha, não é cristã, de forma alguma, né? Ela é uma religião paralela, é uma religião marginal a tudo que acontece, né? O que você deve isso? Talvez aí, eu não, acho que o nosso canal aqui, ele tem uma característica informativa, né? Não é aquela questão de ficar debatendo, por que A, por que B, aquela coisa toda, né? Mas existem os fatos, né? E é por essa razão que a gente está conversando sobre fatos aqui. E essa visão que a religião umbandista, ela não é cristã. De onde vem isso? Isso vem de alguma fonte específica, ou simplesmente caiu no gosto popular, porque as pessoas, de repente, mal informadas, falam, como não tem uma cruz de Cristo ali, em alguns lugares, eles acham, pelo menos, que não tem, acaba gerando esse viés de entendimento. Qual que é a tua visão sobre isso? Voltando então nessa questão que a gente tinha falado da palavra orixá, da palavra Exu, do Yorubá, né, da africano, o que acontece então diante disso que você falou? Nós estamos vivendo um momento que as pessoas ficam buscando purismo, Uhum. entendeu? As pessoas ficam buscando um purismo, e esse purismo não é esse o caminho que a Umbanda segue, entendeu? A Umbanda não segue uma linha somente africana. A Umbanda não segue uma linha somente da pagelança dos nossos índios. A Umbanda, ela tem, já falando em cima disso que você perguntou, a Umbanda tem influência africana, dos cultos dos índios, né, dos cultos dos nossos índios brasileiros, tem influência do espiritismo, tem influência do catolicismo, certo? E com o tempo vem ganhando influências do budismo e outras coisas. Mas por quê? Porque a Umbanda não tem nenhum tipo de discriminação. A Umbanda entende, a gente entende a Umbanda como o conjunto das leis de Deus. O conjunto das leis de Deus não é o conjunto das leis indígenas, não é o conjunto das leis africanas, não é o conjunto das leis só de uma religião. É o que vem de cima para baixo, da ponta da pirâmide que se abre, né? Ela vem do um e se abre. Nós que gostamos de questões, de fazer divisões. Então, nós entendemos, apesar que, como eu disse, nós não falamos por todos, mas temos nosso entendimento sobre Umbanda, né? Nós sabemos que Jesus, o Espírito Jesus, não é um espírito católico, não é um espírito evangélico, certo? Jesus é um espírito que veio à Terra para, como outros vieram antes dele, para trazer a luz para iluminar nossa mente, para trazer evolução ao planeta. Só que ele não é apenas um espírito de luz. Ele é o governador planetário. Ele é o responsável maior do nosso planeta. Entendeu? Ele é o que deu formação ao planeta junto com uma pleiade de espíritos. Então, ele em pessoa esteve aqui presente. Entendeu? O dono de tudo, vamos brincar assim, o dono de tudo esteve entre nós para mostrar o caminho.
Então, mas ele não falou, me sigam, façam uma religião, nada disso. Ele só deu as lições que os outros também deram. Os outros patriarcas também falavam, ama ao próximo, ajude aos outros, respeita, não faça o mal. Todos falaram isso. Só que ele representou o momento. Imagina, quando vem o representante maior de alguma coisa, aquilo representa o momento, representou um divisor de águas. Divisor, né? É verdade. Então, Jesus representou um divisor de águas. E a Umbanda, ela está, sim, abaixo dos ensinamentos do Cristo. Tem como manual os ensinamentos do Cristo. A gente entendendo que o Cristo Jesus é o governador planetário, as religiões que estão no nosso planeta também são regidas por ele. Perfeito. Mesmo não falando o nome dele, eles podem usar outros nomes até para citar o entendimento que eles têm do espírito, que seja um espírito maior. Ele não importa, ele não quer que isso seja dito, não importa, fale meu nome, não. Fale o que traz evolução ao planeta, o que traz o bem ao mundo. É só isso que interessa para o espírito como ele, de plena humildade e sabedoria. Então, a Umbanda, sim, ela não tem a cruz ou a imagem de Cristo de bobeira, por bobagem, de jeito nenhum. Não foi apenas porque os católicos, porque os escravos, para cultuar, chegaram lá e começaram a colocar as imagens dos santos e de Jesus, essas coisas, para poder fazer o culto deles. Isso aconteceu, de fato. Mas a Umbanda, ela tem o Cristo Jesus não por causa disso, e sim por entendermos quem é a pessoa dele. Mas isso, como a gente fala, a gente não é não é um dogma. Uhum. Não é um dogma. Não importa, pode ter milhares de casos e algumas acharem que isso não é necessário. Falar sobre ele, querer tornar uma Umbanda africana, somente africana, né, no caso, Uhum. porque todas as Umbandas têm mistura africana. Mas não estaria certo no entendimento do jeito que ela foi formada, ela está ou só sendo africana, ou só sendo indígena, porque ela não veio dessa forma, ela não se formou dessa forma. Então, quem faz isso estaria tornando a Umbanda menor do que ela é. Entendeu? Deixando Então, de ler deixando de ser o conjunto das leis de Deus, né? sim, em vez de trazer a aproximação mostrando que o casamento, a confluência entre a religião, entre aspas, uma religião branca, de influência branca, com uma religião de influência africana, com uma religião de influência vermelha indígena, olha só, isso representa já a união das raças, a união dos povos, sem ver diferenças. Porque isso representa o Brasil. A Umbanda representa o que é o Brasil. A Umbanda está representando o que é o Brasil, que é o quê? Receber todos os povos, todas as cores, todas as nações, sem distinção nenhuma. E a Umbanda é isso. Então, a partir da hora que a pessoa fala, a Umbanda é isso, tira essas outras coisas, ela não está fazendo o papel que ela não enxergou. Tudo bem, alguém pode não ter explicado o porquê, mas essa é a explicação. A Umbanda tem uma missão. A missão de aceitar a todos e de fazer todos viverem em paz, como vai ser a Terra um dia. Por isso que fala aqui também, ó, no livro Umbandista, fala uma palavra que foi dita nos livros espíritas, no livro de Chico Xavier, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Certo? Então, o Brasil tem uma função espiritual em relação ao mundo. Então, as pessoas precisam começar a parar. Hoje, as pessoas estão muito preocupadas em querer colocar questões históricas, ressignificar questões do passado, trazer questões do passado, do que aconteceu, para dar entendimento do que é a Umbanda, do que é as religiões, do que não sei o quê. E isso só traz separação. As pessoas, em vez de entender o processo da unificação, entendem o processo da separação, e não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza que não é isso que os espíritos querem. Por favor, quem pensa assim, pergunte verdadeiramente para um espírito, para um caboclo de verdade, incorporado para valer. Pergunte para um preto velho para valer. Pergunte para um Exu verdadeiro se ele vai falar assim, não, nós somos só isso, não somos aquilo. Nós queremos só esses, não aqueles.
certo? Então, o vídeo já está ficando comprido. Esse é só o nosso começando a falar de Umbanda, e já são questões polêmicas, hein? São questões polêmicas. E já falo, não quero debater com ninguém, não venha. Não vou brigar, não vou discutir, não vou brigar. Eu entendo a espiritualidade como amor, caridade, paz, irmandade. Se você quer brigar, não é conosco. Procure alguém que pense como você, que goste de Exatamente. briga, que goste de dividir. A gente não quer dividir, a gente quer somar. Então, que Deus, Olodumare, Alá, que a Suprema Consciência Una, o universo, a força divina abençoe todos nós. Que o Mestre Jesus continue iluminando a terra, que os orixás tragam-nos paz e que as forças de nossas entidades estejam conosco para que possamos vencer essa vida que às vezes é tão difícil, porque temos que resgatar questões, ressignificar questões de nossa vida para podermos mudar esse processo que víamos trazendo no passado, num karma negativo. Então, que a nossa Umbanda e todas as religiões cumpram seu papel de levar as pessoas ao sagrado. Saravá. Saravá, meu pai, e sempre lembrando, né, acho que essa fala principal aí também, todas falas importantes, mas essa fala de termos uma comunhão, né, de termos um crescimento, né, não de debatermos para termos um movimento separatista, até porque, Exatamente. aparentemente, religião vem do termo religare, né, de Sim. religar com o sagrado. Então, busque cada um de nós, né, buscando o seu sagrado, mas sempre imaginando essa integração. Todas as entidades citadas pelo senhor são entidades de humildade suprema. Todos eles se posicionam de uma forma muito humilde e sempre num caminho da paz, do amor, da integração. Que assim seja, e tem muito mais conteúdo pela frente aqui. Muito obrigado por essa conversa. Axé a todos, né? Axé a todos, é isso aí, até a próxima. Até a próxima.